Olá, eu sou o professor Marcos Rodrigues, da etec.sp.gov.br. Dando continuidade no estudo de formulários em HTML, eu versarei o meu exemplo, o qual eu estou colocando alguns rótulos, campos de entrada, que guardarão valores que posteriormente serão utilizados para comunicação com o banco de dados e também para guardar em algum servidor, enfim. O exemplo que eu estou trabalhando, esse arquivo Flex já com idioma e com o recurso de viewport. Aqui dentro eu tenho um container e o conteúdo, né, com os campos de nome e de endereço, tá? Estou apagando aqui rapidamente, então, são testes que eu estava realizando. Bom, o arquivo que eu estou executando, por sua vez, é esse, né? Treinamento formulário, aqui temos, então, os inputs que já foram colocados. Dentro do conteúdo aqui, eu tenho, além dos 3 inputs, eu tenho o text area, né? E aqui eu estou trabalhando da seguinte forma. A princípio, eu mostrei para os alunos apenas colocando um texto, associando, olha aqui minha mão, associando com um elemento de entrada. Mas nós sabemos que a web, por sua vez, suas ferramentas, existem outras práticas. Esse cara aqui, eu estou representando aqui o nome, o endereço, estado de observações, ele seria uma espécie de rótulo. Seria, não, ele é. Onde indica, por sua vez, o que esse campo armazenará. Então, se eu observar aqui, a maneira como eu estou trabalhando, né, o mais adequado seria que dentro desse form, ao invés de deixar somente dessa forma, eu abri uma tag label, aí por sua vez um label que abre, um label que fecha. O resultado, a princípio, os senhores não notarão nenhuma diferença. Eu tenho aqui uma propriedade chamada for, não é o for de estrutura de repetição. Esse cara aqui, ele é uma espécie de identificação, como se fosse o name do meu elemento. Então, eu vou chamar aqui de nome, o meu rótulo. LBL, underline, nome, ou na web não se usa muito essa ideia. Tem os programadores em Delphi o fazem, ou de ambientes visuais. Então, nome apenas. Direito do mouse, salvar o arquivo. Aqui. O meu primeiro exemplo, ele saiu com esse background também em amarelo. Essa fonte vermelha, você pode perceber que ela também está em negrito, itálico. E ao mostrar aqui para vocês a ideia como está em CSS, eu vou comentar com vocês o seguinte. Então, eu tenho aqui vou apagar aqui, construir do zero, mais fácil. Aqui como estava, né? Então, como eu determinei que somente o nome é um rótulo, eu posso, assim como esses elementos de entrada, né, o input, mas qual input que era? Era referente ao nome, de campo de entrada.
O input, mas qual dos inputs que era? Aquele que era referente ao endereço. O input, mas qual input que era? Aquele referente ao estado. E o text area, que é aquele campo maior, aquele que é referente à observação. Então, eu tenho aqui, eu posso dizer que esse label aqui, assim como os outros, todos esses elementos, eles ficarão com a cor da fonte vermelho e o fundo amarelo. Por sua vez, já perceberia uma diferença aqui, eu tinha colocado que todos os elementos que estavam dentro do conteúdo 2 é que ficariam com esse aspecto. Mudei minha ideia, arrancando, por exemplo, daqui está o conteúdo, Ctrl X recorta. Quando eu estou colocando que a fonte vai ser Arial, 14 pixels, estou determinando tudo, né? Mas, tudo que está dentro do conteúdo. Mas, no caso do label, eu quero que só ele fique itálico, negrito, e por sua vez a cor da fonte vermelho e o fundo amarelo. Direito do mouse, salvar as modificações aqui da regra. Direito do mouse, salvar, já está salvo o arquivo. Por sua vez, quando eu dou atualizar, eu tenho esse efeito aqui, ó. Somente o que tem um rótulo recebeu aquela formatação e o endereço, o estado e observações, ele perdeu aquele destaque e aquele estilo de fonte ali, né? Pois bem, atribuirei então a questão de rótulo para os demais campos aqui. Então, eu pegarei aqui o endereço, Ctrl X recorta, abrirei uma label que abre, eu já faço uma label que fecha, for endereço, Ctrl cola. Mesma coisa aqui. Detalhe que, como eu estava fazendo um parágrafo que abre, um parágrafo que fecha, né? Eu posso manter esse raciocínio aqui, né? Que abre, que fecha. Olha só. Label e o campo de entrada por sua vez. Label e o campo de entrada por sua vez. Mesmo raciocínio, versará aqui para o estado. Eu apenas copiarei aqui esse label. Ctrl C copia. Ctrl V cola. A propriedade for mencionarei estado. E aqui mencionarei estado também. Aqui eu tenho observações que está dentro dessa célula. Então, uma maneira de fazer também. A forma de resolução, poderia ter trabalhado com div para estilizar aqui o ambiente, quer dizer, a página, né? Ctrl C copia. Cola. Observações ou OBS. Então, assim, pessoal, a princípio eu estava trabalhando com um texto simples, né? E agora coloquei tudo em forma de rótulo, cada elemento desse, tá? Com isso, esse primeiro raciocínio eu finalizo.